Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre sobrevivencialismo cripto, do empreendedorismo à luta pela vida. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, você também vai me encontrar no Twitter com o @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado. Mas vamos lá, né, cara? A gente chegou o momento de falar de sobrevivencialismo aqui, né? Porque fatos recentes meio que forçaram, né? E a gente vai aproveitar e vai falar de outras cositas más. Com certeza. Eu acho que isso junta um pouco com a situação recente da Europa, que teve um apagão aqui de bem 9 horas, escancarando o total despreparo das pessoas, mesmo com a orientação da formação do kit de 72 horas, que nós fizemos um episódio exclusivo e dedicado a isso, né? Quando saiu as orientações, mostramos quais eram as recomendações, e ficou claro que as pessoas não seguiram, não fizeram parte, sequer leram o documento, que eu pessoalmente fiz questão de ir ao mercado. O apagão foi praticamente do meio-dia até umas 9 e pouco da noite. Eu fiz questão de ir lá às 5 horas da tarde e presenciar o total despreparo das pessoas, né? Que acabaram com pães, levaram uma quantidade absurda de papel higiênico para casa. Sinceramente, eu não consigo entender qual é essa obsessão. Água mineral levaram um monte, né? Não tendo um estoque, não sabendo preparar a água para durar mais tempo. É básico, qualquer vídeo no YouTube de 5 minutos, né? No canal Sobrevivencialismo tem um ensinando a fazer. Então, não tinha qualquer preparo, mostrando o total despreparo das pessoas. Levaram quantidades de proteína absurdas em lata, né? Assim, atum, sardinha em lata, salsicha em lata, levaram quantidades preparadas para 15 dias de ter que se comer isso. Mostrando que as pessoas não estão prontas para aguentar, para entender uma situação de desconforto. Eu fiz questão de ir, fiz questão também de testar uma série de sistemas. Por exemplo, eu comprei coisas no mercado e paguei com cartão normalmente, que eu estou acostumado a fazer, ou seja, havia sistema de pagamento rodando, né? Em outros lugares não, né? Mas assim, no mercado, eu fui em 2 mercados, um não estava funcionando, o outro estava funcionando. Mercados um na frente do outro, uma grande rede de mercados aqui, e essa estava funcionando normalmente. Em ambas as redes de mercado, ambos os supermercados, havia internet disponível para cliente. Essa rede maior tinha um problema que eles precisavam enviar um SMS para você colocar o código, e nesse SMS você não tinha acesso porque não havia qualquer sinal de celular no país, nem qualquer rede. Então, todas as redes caíram, isso mostrando a importância de você ter um sistema alternativo via satélite como Starlink e uma bateria que garanta isso na sua casa, caso você queira se manter conectado numa situação dessas, né? Sabendo que essa comunicação é extremamente importante para que você faça transações com criptomoedas, né? A gente sabe que existem formas de transação de criptomoedas que não dependem da internet, mas elas dependem de SMS, e SMS não estava funcionando. Ou seja, se você não tivesse uma forma de internet nesse sistema, você realmente não conseguiria receber nem fazer envios de criptomoeda.
mostrando também a necessidade robusta e a dependência de energia que nós temos para rodar um sistema cripto, né? Sim, de fato que a gente não fica sem, né? A gente chegou num momento do mundo que não dá mais para a gente ficar, né, nessas teorias, eu acho assim, mas e sem... E se acabasse a internet hoje, se acabasse a energia hoje, o mundo não ia chegar no tamanho que ele está, ele não ia ter a quantidade de coisa que ele tem se não fosse a internet e a energia elétrica. Então, assim, não tem como. É você voltar lá para antes dos romanos, se você for cortar isso tudo, sabe? Você não consegue manter as coisas do jeito que estão. Mas, uma coisa é fato. Se você ficar 3 dias sem, como que você faz? Eu penso mais ou menos por aí, sabe? Eu não acho que vai acabar, eu não acho que é mais ou menos essa ideia, mas você consegue ficar uma semana sem? Entendeu? Então aí são outras questões que eu acho mais válidas, né? Porque não é acabar de vez, mas é você ter, às vezes, um corte limitado e tudo mais em relação a isso. Então, assim, foi complicado, cara, essa situação, né? Surgiu até a discussão no Twitter, né? De tipo assim, tá, o Bitcoin ele pode ser enviado por SMS, ou ele pode ser enviado por onda de rádio, por N coisas, mas você consegue fazer? Você Então, tem esse assim. sistema, né? Exatamente, né? Porque Porque, tipo no assim, momento offline, você está offline. Vou baixar agora. não dá. Exatamente. Foi assim, eu falei isso, né? Eu trouxe essa ideia, tipo assim, gente, ó, tem como funcionar offline. Mas a indagação era essa, pô, você consegue fazer offline? Como é que faz? Aí, tipo assim, eu mandei lá, eu respondi um pessoal que estava comentando minha postagem, uma lista de requisitos que você tem que ter, até repetidor dentro de casa, antena, de um monte de coisa, tipo assim, pô, isso eu não acho nem para vender, né? Não, assim, você acha, mas no momento, ao meu ver, é mais barato você ter um pequeno kit solar que alimenta uma bateria, né, uma dessas power banks de casa. Nesse sistema, você ter rodando uma Starlink e o teu Node. É o mais barato. Legal. Porque aí você garante que a sua transação vá. Eu acho que é o mais prático, né? A Starlink manteve funcionamento, esses dois sistemas ficam ligados nesse banco de bateria e você propaga transações, né? Para mim, pessoalmente, escancarou alguns problemas da casa, problemas esses que já vou começar a resolver, especialmente problemas hidráulicos, porque eu tenho uma bomba de dejetos por causa do nível da rua, que é algo que eu vou tentar corrigir, né? Tentar corrigir e preciso de um banco de bateria, porque eu não consigo corrigir 100% disso. Parte do esgoto, de uma parte da casa, ainda vai ter que ir para essa bomba. E essa bomba eu preciso garantir o funcionamento dela. Então, principalmente se eu entrar no modo guerra nuclear, porque aí eu tenho um bunker, né, uma coisa que dá para ser usada como um bunker, que depende dessa bomba, desse bombeamento. Então, são situações todas que a gente tem que planejar, né, pensando no pior, mas estar preparado para isso. Então, para manter esse sobrevivencialismo, esse empreendedorismo, né, no sentido de fazer trocas voluntárias com pessoas, utilizar a criptomoeda, né, para mim se tornou impossível. Né? Eu não conseguia. Mentira. Na verdade, eu fiz, né? Porque assim, o meu cartão é colateralizado em cripto. Então, assim, eu utilizei. Mas se isso fosse uma coisa duradoura, eu teria problemas. Assim, eu consegui porque eu tenho o setup preparado já para essa utilização e o sistema de pagamento estava funcionando.
mas eu teria problemas se isso fosse duradouro. Então, já é mais uma forma que eu preciso pensar, seja na garantia dessa internet, seja na... Né, porque assim, a internet também funcionou, a internet a cabo também funcionou um tempo para quem tinha bateria. Só que os servidores tinham tempo limitado de atuação, né, de sistema, e eles foram caindo. Pelo que eu sei das pessoas que tiveram acesso, né, que tinham um sistema off-grid, parece que por volta das 7 horas, 7h30 da noite, caiu, ou seja, há uma duração aí de 9 horas, né, de um backup de servidor, de geradores, e aí pararam de funcionar. Então, no momento, o que a gente vê de mais... que aqui realmente não é muito caro, né, para os padrões, custa 40 euros o residencial da Starlink por mês, mais o equipamento, mas é algo bem pagável até para as pessoas daqui, né, para o valor mensal. Tem uma versão que tem velocidade reduzida que custa 29, né? Então é 29 ou 39. Então já se torna versão reduzida, assim, é dado ilimitado, mas se há muita demanda, cai um pouco a velocidade da contratada. É isso que eles dizem na propaganda, né? No site oficial. Então, eu acho que válido, porque o que você quer nesse momento é garantir internet, né? Uma transação de Bitcoin, coisa assim, não tem. Você não vai ficar vendo vídeos no YouTube, né? Numa situação dessa, assim, tudo que eu quero é ver meu Netflix. Não é bem por aí, você está com outras prioridades na vida. Então, numa situação de emergência, me pareceu bem razoável isso. Estou pensando em adotar algumas dessas situações, mas garantir o funcionamento do sistema de criptomoeda não é tão simples numa situação dessa, né? E não sendo tão simples, não depender de internet é um setup normalmente mais caro do que você ter uma forma alternativa de internet, porque um sistema rádio vai precisar ser ligado da mesma forma, você vai precisar do banco de baterias da mesma forma, você vai precisar do sistema solar da mesma forma. O consumo de um roteador de uma Starlink é ridículo, é coisa de 30 watts. Um Node rodando, né, roda no Raspberry Pi, que o negócio é 15 watts. Então, nós estamos falando aí de 50 watts hora. Qualquer bateriazinha com um painelzinho solar garante funcionamento ininterrupto, né? E carrega o seu celular, enfim, você consegue utilizar de forma ininterrupta para transações, né, de internet, inclusive servindo para, né, você vai ter que, para a pessoa que está recebendo confirmar, vai ter um sinal de internet a qual ela pode confirmar que a transação foi feita, né, junto com você, teria que estar mais fisicamente próximo, mas, né, aí já não é um problema de envio, é um problema de quem recebe, né? Então, assim, esse sistema deveria ser mais largamente empregado entre as pessoas para poder confirmar isso. Então, acho que esse é um primeiro momento importante nessa questão sobrevivencialista de um governo ou de uma nação ou de uma região fazer isso de uma maneira que você consiga funcionar independente no local que você está. Outra coisa que levantou uma hipótese pessoal é para eu sair deste grid, ou seja, se der um problema nesse grid novamente e que seja algo muito duradouro, eu preciso ter um estoque de combustível para rodar 1.500 quilômetros para sair dessa situação, desse grid, né? Ou seja,
eu ir para outro grid de energia que é alimentado de outra forma. Que eu teria que sair e ir para a França, no caso, né? Para o meio da França, não para o sul da França, mas para o meio da França. Então, essa é uma outra questão sobrevivencialista que, né, precisa estar claro do tanto de combustível necessário que eu preciso ter numa situação de emergência que dure muito tempo a ponto de eu precisar me deslocar, ou eu ter um sistema off-grid que atenda a casa e continuar rodando, mas isso é limitado porque a gente ia eventualmente entrar numa questão mais problemática, mais complicada, e enfim, aí já são outras coisas a serem lidadas, mas garantir o funcionamento e pagamento com cripto é algo vital, principalmente se a gente entrar também num sistema de proibições, né? Aí, assim, eu acho que já é uma coisa que tem mais a ver com a nossa realidade, né? É claro que é muito bom a gente pensar na possibilidade, né, de um corte de energia e tudo mais, a gente tem que ter essas alternativas, né? E assim, vou deixar aqui, é claro que tem que ser falado. Talvez você tenha que ter dinheiro fiduciário físico, beleza? Faz parte. Você tem que ter euros ou dólares, coisas do tipo, físico, faz parte, não tem jeito. Mas, né, você tem que ter meios, né, de fazer trocas voluntárias com outras pessoas, tendo em vista que, né, o eletrônico, né, vai estar fora do ar. Mas, beleza. Vamos passar um pouco disso, né? Vamos passar um pouco dessa parte, né, de, porra, faltou energia, o que eu faço? Considerando que eu ainda tenho, né, algum acesso à energia, mas que eu esteja limitado, né, pelos bloqueios, né, como você falou, né? E se as entidades ou instituições começarem a travar, né, as contas, transações, movimentações, acesso a internet, etc. Cara, o que a gente faz? Como que a gente procede? Você quer começar? Aí é a importância. Eu comecei falando do sobrevivencialismo desse kit, porque basicamente você vai ter que recorrer a ele, né? Além, claro, de uma VPN para ocultar a saída desse dado. Normalmente, o teu Node já roda na rede Tor, né? Se você usar Umbrel por padrão, já é a rede Tor, então ele já é, de certa forma, ocultado, mas você vai ter que depender de uma internet mais livre para propagar isso, né? Então, é bom ter uma Starlink, algo de reserva nesse sentido. E primeiro a ocultação dessa transação, e depois a criação desse mercado, né? Onde ele vai ser aceito, por quem que ele vai ser aceito, né? É a lição de casa de rolante que a gente precisa fazer, né? Você ter comerciantes locais ou situações que você pode aceitar, porque grandes redes de supermercado não vão aceitar. Então você vai ter que se voltar muito mais a algo próximo ao produtor, qual vai transacionar, e aí eu já digo, vai ter uma dificuldade de transacionar em um SDT até isso estar muito mais consolidado na rede do Bitcoin. E na rede do Bitcoin você não vai conseguir transacionar a partir do seu Node, porque você depende de outras infraestruturas, como a Liquid e Lightning. E aí isso já coloca outros desafios, por exemplo, como um Node Lightning, onde o seu custo operacional aumenta, manter esse canal, liquidez de canal, já exige uma outra forma de conhecimento, que é uma forma de conhecimento que você depende da internet para conseguir ter, né? Então,
esse seu sistema alternativo tem que dar conta desse fluxo de conhecimento técnico para você poder utilizar esses canais, utilizar esses vetores de canais. Cara, torna a coisa muito mais complexa, viu? Eu diria que torna a coisa tão ou mais complexa como aceitar ouro. Não é simples, né? Não é fácil, mas assim, é uma coisa porque, que... assim, um testador de ouro e uma balança meio que é fácil de ter nos locais. Agora, em todo local ter essa infra, canal Lightning, manter servidor, ocultar servidor, fazer transação, é aquele risco de contraparte que as pessoas dizem que a cripto não tem, e ela tem. O risco de contraparte é a rede. É a infraestrutura necessária para manter a rede. E você manter a rede ocultada numa situação de proibição, ela é um processo complexo. Por quê? O SDT, as redes padrões dele de rodar, é Ethereum. E você rodar um node disso para garantir a transação é algo inviável. É algo complexo e inviável. Agora, você teria que voltar em outras criptomoedas que têm volatilidade, como Bitcoin, Monero e tal. Você bancaria, porque assim, uma proibição nesse nível é óbvio que faria preço para menos. Como é que você vai usar um dinheiro que está se deteriorando o poder de compra dele? É você voltar na época de hiperinflação. Né? Você tem um Bitcoin hoje e amanhã ele vai comprar o equivalente a meio Bitcoin no dia anterior. E, né, assim, estou falando do Bitcoin, Monero, qualquer outra criptomoeda com este nível de proibição estatal, óbvio que faz preço negativo. Então, entra numa situação complicada, você deteriorar o seu poder de compra só para garantir isso quando você tem uma tendência de apreciação, por exemplo, no ouro e metais, por esse uso monetário. Né? Então, assim, o ouro, hoje, os metais são altamente desmonetizados. Se você entra numa situação de crise onde os metais voltam a ser utilizados, a possibilidade dele se valorizar é muito maior do que você ter a desmonetização de criptos como Bitcoin e Monero e a proibição e você tentar fazer isso underground. Entendeu a diferença? Muito provavelmente você vai ter queda do preço, você vai ter perda do seu poder de compra, porque as pessoas que vão aceitar são muito menos, do que você ter o ouro que já é desmonetizado e ele passa a ser monetizado. As pessoas vão tender a apreciá-lo e demandá-lo mais do que já é, né? Mais do que já é aquele preço. Então você tende a apreciar os metais e depreciar as criptomoedas com legislações extremamente restritivas. Que é bizarro, né? Demais. Fora a infraestrutura, que é esse risco de contraparte da rede, que você precisa ter acesso à rede para garantir transações. Ah, mas você não precisa ter internet, que você pode fazer rádio. Tudo bem, mas ainda assim, esse rádio vai propagar a transação para algum lugar que tem um node que vai ter acesso à rede. Seja num país que não seja proibido, mas essa transação vai ter que ser propagada até lá para chegar lá e acessar a rede, ou seja, você tem essa dependência da blockchain para validar isso, que é algo que é um risco, né, dessa transação chegar, como ela chega, quanto tempo ela vai demorar, quanto tempo vai validar, né? No caso de você fazer sistema alternativo de internet, a proteção necessária que você vai fazer para não ser pego, né, numa transação dessa, ou propagando transações dessa, porque numa proibição, você manter uma cópia da blockchain muito provavelmente é criminalizado. Né? Por exemplo, na Coreia do Norte é criminalizado isso.
Você, cidadão, ter acesso à internet e ter acesso a uma blockchain. Então, assim, é um duplo crime. Como você lida com isso? Né? A coisa torna-se muito mais complexa e uma necessidade de um OPSEC muito maior, com o risco de contraparte de você ter esta blockchain aumentado. Diferentemente de você ter apenas ouro, que é simplesmente crime você ter uma coisa. Agora, quando você tem acesso a 2, 3 coisas que são crime, teoricamente você tende a ter uma punição maior, né? Olha a Silk Road, por exemplo, que a gente fez um episódio recente mostrando o quanto o Estado pode ser desproporcional na punição de algo que ele vê como proibido e como ele erra a mão em cima de pessoas, né, sendo punindo muito mais do que deveria, muitas vezes por uma interpretação errada até, né? Uhum. Então, eu vejo esse sobrevivencialismo cripto muito complicado, especialmente para a média de pessoas, né? Não é difícil a gente não criticar, mas as pessoas mais problemáticas com quem eu já fiz transações de internet por falta de conhecimento da rede, normalmente são as ditas maximalistas. São os que se dizem maximalistas, né? Porque você fala para o cara, a transação estava em meia hora, eu fiz com isso. Não, então faz um replace by fee, um RBF. O que é RBF? Porra! Você substitui sua transação por outra e tal. Mas não sei o quê. Então entra no Node e faz isso. Mas como assim? Entendeu? Essa postura de só guardar Bitcoin, comprar e guardar numa carteira e fazer aquela chave toda de segurança, que deixa de ser segura quando você faz todo mundo do mesmo jeito, coloca uma situação complicada na hora de usar, na hora de ter rotas alternativas, principalmente em momentos de repressão. Então, eu vejo problema nisso no usuário médio e até no usuário dito um pouco mais avançado, quando ele não está preparado para propagar transações em situações efetivamente limite. É perigoso, cara. Eu acho perigoso. Cara, uma outra parada que eu queria falar dessa nossa questão, né? A gente falando de, e se tudo trava, né? Falamos da luz travando, possibilidade, né? Falamos de um pouco da importância que a gente relata, né, em vários episódios para trás do que seria você já ter um comércio, assim, digamos, né, talvez uma economia circular que você envolva produtores para facilitar, né, o comércio, porque foi como você falou, né, às vezes a rede de supermercados não vai aceitar, né, o pagamento com criptomoedas, e é mais fácil esse contato direto com o produtor para fazer esse tipo de troca, fato. Quem sabe, né, daqui a pouco a gente tenha, né, alguns hubs, alguns mercados que já passam a aceitar o que vai facilitar demais a girar um pouco mais essa economia cripto, né? Isso seria muito interessante. Uma outra coisa também que eu acho que é super válido, né, a gente falar nessa situação, né, de fins de sobrevivencialismo, é você estar com a sua solução de autocustódia muito bem definida, muito bem organizada, porque se você ainda depende, né, de corretoras ou de alguns outros serviços que são centralizados para estar fazendo gestão, né, das suas criptos, seja lá o que você use, fica um pouco complicado, você não tem total liberdade, porque essa plataforma pode vir a travar, pode perder acesso, ou alguma coisa do tipo, então, assim, complica, sabe? Não é só você ter a disponibilidade na internet, né? Por mais que a gente já tenha falado sobre VPN, às vezes nem assim você consegue solucionar, porque você vai depender de uma plataforma que está sediada, sei lá em Xangai. Então, assim, tome os devidos cuidados, né, com isso, é claro.
você tem que ter uma forma, né, dentro da sua autocustódia, eu diria, de, pô, se você precisar se movimentar, né, o Hugo deu um exemplo de atravessar a fronteira e chegar em outro local. Pô, você tem um backup, você tem isso aonde, tá de fácil acesso, dá para você levar ou não dá. São alguns detalhes que você deveria avaliar, né, se o governo travasse tudo, se as contas dos bancos e todo mundo travasse os negócios. Uma coisa que eu acho que é super válida também da gente falar, né, tipo assim, numa situação de, porra, tá tudo travando, tá tudo complicado e tal, que é uma estratégia que a gente usa para fins de elisão fiscal, que a gente aborda lá no curso Fold, mas que também vale muito bem para essa situação, né, de porra, do sobrevivencialismo cripto, né, tipo assim, o que eu vou fazer agora que tá tudo ruim e inacessível? Ainda assim, usar os cartões de cripto, né, a gente recomenda, tem links na descrição, que, assim, é interessante você ter ele disponível. A gente fala isso sobre o estudo, né, sobre a aprendizagem de tudo que envolve Bitcoin e criptomoedas, que é você saber antes de você precisar usar. Porque no dia que você precisar usar e você chegar e falar assim, eu preciso aprender isso, cara, não vai dar tempo de você aprender. É muito comum chegar para a gente, clientes buscando consultoria, e o cara fala assim, olha, eu preciso aprender isso para a semana que vem. Olha, não dá tempo, porque você tem que ter mais tempo de contato com as coisas. E o caso do cartão cripto é a mesma coisa. Não adianta você esperar dar um problema para você falar assim, vou pedir um, porque não vai ser processado, ele não é liberado na hora. Não existe um negócio assim pré-pronto, um cadastro pré-aprovado, sabe? Não tem esse negócio. Então você já tem que ter esse cartão cripto, porque ele é um cartão que funciona na função crédito ou débito. Geralmente você passa, no caso do Brasil, no crédito, e ele debita na conta no momento. É assim que funciona, mais ou menos, porque tem que ter saldo lá, né? O que é interessante dele é o seguinte: a gente traz que eles são de empresas que não têm vínculos com o Brasil, porque eles têm um KYC, mas eles ficam, porra, em Hong Kong, e você manda cripto para eles e eles liberam o seu saldo. Eles cobram, é claro, né, uma taxa para fazer essa transação, mas é tipo pequeno, acho que é 0,1%, uma coisa assim. Então, assim, é super aceitável para o tamanho do benefício, né, que eles trazem. Então, eu utilizei um recentemente, ele funciona normalmente para compras pequenas e compras grandes, em termos de valor, né? Se você mandar a cripto para lá, eles receberem, validou, pô, botou no seu saldo, é só você ir passando. Você pode conseguir o cartão físico, que é muito interessante, né, numa situação dessa? Pode. O da Redot Pay é um pouco mais inacessível, porque ele custa $100, e o da Off-Ramp, eles estavam fornecendo ele envio gratuito para quem já tinha conta há mais tempo. Não sei quanto que vai ser depois, né? Mas, sim, existia essa possibilidade. Então, assim, é algo a ser avaliado. Ou se não, cara, você põe como cartão virtual do seu telefone, NFC, aproxima, paga, e super viável também, né? É uma coisa que pode vir a auxiliar. Por que que pode vir a auxiliar? Talvez os cartões que você tem na determinada instituição não vão estar funcionando, eles podem ser travados, a conta pode ficar inacessível por algum tempo, a gente não sabe, né? Então, assim, avalie aí, dentre todos os cartões que você tem, quais deles são de instituições que não estão no Brasil? Então, se você fazendo essa análise, você viu que, porra, todos os meus, ou a grande maioria dos meus estão no Brasil, você já identificou um possível problema, você já identificou um ponto de falha, alguma coisa que, se der problema no Brasil, tudo que você tem de cartão está inacessível praticamente. Ah, mas eu passo as coisas aqui no Brasil, beleza, se não puder passar, você vai passar nada. Então, assim, é algo a ser avaliado numa situação dessa, né, de sobrevivencialismo, etc. A gente
é importante a gente falar também, né? Eu acho que é interessante falar, por mais que eu acho que não seja mais o 100% necessário, mas uma gestãozinha de contas bancárias é importante. Ah, eu só tenho conta no Brasil. Parabéns, você identificou outro problema. Uhum. O mínimo que você deveria ter acesso hoje é Avenue, Nomad, Wise, para começar a conversa, que são as mais internacionais ofertadas para brasileiros. Se possível, contas ainda assim feitas em bancos fora do país. Sensacional, isso é muito bom, muito importante. Porque você talvez vai precisar de uma liquidez, de, sei lá, em qualquer dinheiro que seja em dólar. Aí você não tem uma conta no Brasil e você vai ver lá o pessoal naquela. Esqueci o nome, o negócio que o pessoal usa muito lá na Argentina, lá para Western Union. O pessoal Vai ser trazendo lindo. de fora, porque é o que deu para fazer, entendeu? Numa hora dessa, na correria, é isso que você vê, só é fila em banco, é todo mundo precisando. Então, por mais que a gente fale, né, de cripto no geral, ainda assim é algo a ser interessante a ser avaliado, porque a parte de cripto ela fica muito clara para a gente, né? E ela não trava dessa forma. Ela depende de uma rede, claro, né, de internet, de energia e tudo mais, e ela não trava, né, igual contas bancárias naturais. E a gente já falou várias vezes dessa gestão que você tem que ter numa situação um pouco mais complexa, né? Numa situação de sobrevivencialismo mesmo, né? De porra, tá tudo travando. A gente sugere, claro, Bitcoin e Monero é indispensável. O Bitcoin ele guarda muito valor ao longo do tempo, ele valoriza muito rápido, é interessante. O Monero é a melhor coisa que tem para você fazer transação, porque ele te dá privacidade indiscutível, tá? Dá para eu fazer no Bitcoin via Lightning? Pô, em tese dá, não é a mesma coisa, mas dá também, eu aceito. Na necessidade, a gente avalia tudo. É interessante você ter talvez um SDT, por exemplo, por mais que o SDT seja centralizado, a gente sabe dos problemas, só o fato de estar em cripto já é muito melhor do que estar num banco, né, tradicional, fiduciário. Então, assim, é uma outra opção muito interessante você ter uma boa gestão das suas contas, né, de criptomoedas, talvez uma carteira multicripto que seja de fácil acesso, ou se você gostar, né, de gerenciar várias seeds que tenha um em cada separado, mas que você consiga acessar para fazer transação. Entenda que existe uma grande diferença entre a sua carteira de hold para uma carteira que você vai usar para fins de transações quase que diárias. É uma Uhum. coisa que nem todo mundo traz, né? Quando você vai num workshop e o pessoal fala para você fazer uma Electrum com Tails e deixar de cold wallet, nunca colocar na internet e guardar os seus bitcoins lá, porque assim você vai estar desinvestindo de acordo com o profeta Jesus Cristo. Beleza. Mas esse cara, ele não transaciona. Esse cara, ele não tem o hábito de estar mandando e recebendo todo dia praticamente. Numa situação de sobrevivencialismo onde você talvez tenha que transacionar com as suas criptos, com o seu Bitcoin, você vai ter que colocar uma carteira de fácil acesso online. Então, assim, você vai ter que usar uma wallet of Satoshi, você vai ter que usar uma Blue Wallet ali para fazer transação on-chain de Bitcoin ali fácil, com algum saldo pequeno, que não é aquela sua lá de cold wallet, não é aquela sua lá que está guardado todo o seu dinheiro. E você também pegar aquela seed, daquela que está lá e já jogar direto numa cake wallet da vida e sair usando, também tem o risco envolvido, sabe? Então, assim, você tem que ter essa noção. Para fins de facilidade, o que é legal, assim, tá tudo travado, preciso transacionar com as minhas cripto lá e tal. O que é fácil? Porra, a Cake Wallet, ela tem Bitcoin, ela tem Monero, ela tem o SDT. Então, assim, é muito mais simples você fazer isso se as coisas travarem, né? É claro que a gente Uhum. trouxe o pontos mais extremos, né? O Google começou com a parte, tipo assim, porra, tô sem luz, o que eu faço? Aí, realmente, você não vai ter tanta utilidade para cripto, né? Que foi o que até que eu falei, cara, você vai ter que ter euro e dólar aí em papel moeda mesmo na mão, não tem diferença. Mas numa situação, né, um pouco mais comum, talvez, a gente já vem migrando para o lado de cripto, né?
E se você ainda passar um pouco disso e tiver tudo rodando 100%, você não tem problema com o seu banco, você não tem problema com o seu cartão e tá tudo certo. Mas, em tese, é mais ou menos isso, né? Sim, e tem coisas, cara, que é importante você aprender com grupos que passaram por esse sofrimento de perseguição ou de guerra e tal. Então, assim, é interessante você conversar, às vezes, com uma família de judeus, com o pessoal da Ucrânia, mais recente, que foram obrigados a deixar o lar, seja por perseguições político-ideológicas, seja por questões de guerra, e entender que existem algumas coisas em comum, e o Felipe levantou muito bem essa questão de não ter todo o dinheiro no país que está, essa questão de ter esta rota de fuga mais ou menos pronta, né? Você viu que eu citei a quantidade mais ou menos de quilômetros que eu preciso rodar para sair do grid. Tenha isso no Brasil, por exemplo, qual é a quantidade de combustível que você precisa para sair do Brasil, né? Numa situação de emergência. Porque o Brasil é um país nesse sentido abençoado, com quantidade de milhares de quilômetros de fronteira, o que é impossível você ter uma segurança tão grande de saída, então permite que numa perseguição mesmo, muitas pessoas escapem, sejam para o lado do litoral, seja para o lado de outros países, né, no interior. Então, esta rota precisa estar mais ou menos organizada, né, do que você precisa, de como ela seria, para você, até de uma certa forma, se precisar, fazer ela offline, que seja um papel impresso, entendeu? Com o mapinha do Google Maps para onde você precisa ir e de que forma você vai fazer isso. Então, tem esta rota de fuga pronta. A maioria dessas comunidades que passaram por isso mostram a necessidade de ter isso organizado. Eu teria no Brasil não só uma pequena quantidade de real, mas uma quantidade também de dólar em espécie para você conseguir transacionar de uma maneira rápida, além das criptomoedas, ter pontos mais sabidamente onde você conseguiria, ou ter o contato de pessoas e P2Ps e afins, onde você conseguiria liquidar essa criptomoeda, às vezes em moeda fiduciária, para você ter esse acesso rápido a dinheiro, né? E muitas vezes dinheiro físico. Então, lembre-se de ter a proximidade com as pessoas e como esse mercado vai se organizar, as remessas que você vai fazer, essas contas que o Felipe muito bem levantou, né? Em países em que você considera potencialmente o país que você vai emigrar numa situação de desespero, né? É uma situação desesperadora. E é isso, né? Acho que as coisas que você tem que ter mais ou menos, nem que seja no plano das ideias, mas que você tem que ter isso em um acesso para você poder ter pronto, né, numa questão de realmente sobrevivência. Porque você pode ter o setup na tua cabeça, né, assim, as 24 palavras decoradas na tua cabeça, e ser um dos primeiros a rodar numa situação dessa, porque você não planejou obviedades, né? Tipo combustível. Né? Não basta só ter as palavras na mente, mas esta rota precisa estar organizada. Né? Às vezes, como a gente tem episódio só disso, falando de um segundo passaporte e tudo mais, que é importante você ter, né? Você ter mais de uma identidade de cidadania, se possível, para que você possa se locomover mais livremente numa questão mais de sobrevivência. Então,
É importante não só você estar no local com segurança, mas se você precisar sair, você ter isso mais organizado. Isso aí. Certo? Com isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Envie esse episódio para aquele cara que acha que é só ter as palavras na cabeça que está tudo certo. Tem muito mais coisa a ser resolvida numa situação de emergencial, de sobrevivencialismo, do que simplesmente ter as palavras, porque você precisa, a priori, né, a começo de coisa, garantir que essa transação aconteça. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.